people will do for a little entertainment system? What are you here at midnight? I'm here for the PlayStation 2. The best entertainment system to hit the world. It's gonna be great. No ano de 2000 era lançado o todo-poderoso PlayStation 2. Provavelmente você já jogou na casa de um amigo seu ou já teve esse videogame. O fato é que o PS2 foi simplesmente revolucionário, principalmente pela sua rica biblioteca de jogos que até hoje são comentados e reverenciados. Eu mesmo já tive um e guardo ótimas memórias, joguei muito Crash e Resident Evil 4 nele. Porém, um certo movimento surgiu na geração do PS2, que são jogos um pouco mais maduros. Não que jogos mais adultos já não existissem naquela época, mas acho que o conceito de videogame ser um brinquedo infantil começou a se quebrar durante a geração do Play 2. Pode ver que a grande maioria dos jogos que fizeram sucesso na sua geração tem um teor bem mais adulto, digamos assim, o que ocasionou em muitas guerras judiciais e banimentos de alguns jogos, principalmente da Rockstar, que qualquer coisa que eles lançassem já acontecia alguma discussão judicial. Muitos devem se lembrar do jogo Bully, que foi banido nas nossas terras brasileiras por ser nocivo demais aos mais jovens. Só que teve um jogo em específico que foi especial nesse sentido. Ele não só foi quase banido, mas toda sua reputação foi estragada, com a mídia especializada e a União Europeia acusando o jogo de ser prejudicial à dignidade humana. Estou falando de Rule of Rose. Falar de Rule of Rose é bastante complicado. Eles se envolveram em umas tretas bastante confusas, ao ponto de governos se envolverem para barrar o lançamento do jogo. Bizarramente, todo esse caso foi uma salada de desinformação de uma revista italiana chamada Panorama, onde publicaram um artigo comentando que, segundo eles, o objetivo central era de enterrar crianças vivas, o que para quem jogou era mentira. Se você vê os trailers do jogo, dá para supor algumas coisas, mas não dá para jogar o livro pela capa, ainda mais você sendo um veículo de informação. Infelizmente eram outros tempos, que parece não ter mudado muito hoje em dia. E como eu já havia dito, o videogame ainda estava amadurecendo e muitas pessoas ainda viam jogos desse tipo com um teor mais maduro como algo prejudicial à juventude. E Rule of Rose teve sua reputação destruída por uma mentira. Depois do artigo ser publicado, ele foi parar nas bocas do parlamento italiano e começou uma guerra para pôr um fim para jogos desse tipo serem feitos. Entrarei em mais detalhes dessa história no final do vídeo. Infelizmente isso agravou nas vendas do jogo. Ele vendeu muito pouco e se tornou um dos mais raros do PS2. O preço de uma cópia original dele é bem triste, na real. Porém, das pouquíssimas pessoas que jogaram Rule of Rose perceberam que nada daquilo que a mídia falou era verdade. Na realidade, o jogo era bem mais profundo do que isso. Apesar de ser duramente criticado na mídia especializada, o jogo foi muito bem recebido pelos jogadores, principalmente pela sua história. O ponto mais forte de Rule of Rose é sua história, diferente e única, tocando em temas bastante sensíveis, delicados que, no gênero de terror, acho eu que só a franquia Silent Hill conseguiu tocar de uma forma maestral, onde um grupo de crianças aterrorizam Jennifer, a nossa protagonista, enquanto ela está em um jogo angustiante e torturoso, junto com seu único companheiro, um cachorro labrador que auxilia ela na sua jornada. E depois de 3 gameplays gravadas desde 2023, pois é, esse vídeo aqui tá na gaveta faz muito tempo, finalmente eu tô aqui, te convidando a conhecer este maravilhoso diamante perdido do terror, que infelizmente a mídia destruiu. Once upon a time, there was a precious little girl, her friend, the princess of the Red Rose, was always at her side. Then one day, her mummy and daddy died suddenly, and the poor little girl was sent away to a strange house. Antes de mais nada, eu preciso contar que o jogo ele tem uma história bem peculiar, pois ele é como se fosse um grande quebra-cabeça. A gente precisa reunir o que tá faltando e o que tá rolando na nossa tela, e eu vou estar falando de algumas visões que eu tive da primeira vez que eu joguei. O jogo abre com essa voz pesada de um homem narrando um conto de fadas, sobre uma preciosa garota e de sua amiga, a princesa da Rosa Vermelha, onde um dia os seus pais morreram e ela foi levada para uma casa estranha. No ônibus somos apresentados a Jennifer, dormindo um sono pesado e bem desconfortável. Quem dorme em busão sabe como é. E tem esse garoto lendo essa história, porém ela está incompleta. Ele pergunta a Jennifer o que acontece depois. Então o ônibus para e ele sai correndo, e a Jennifer, sem entender nada, vai atrás dele. Mas o motorista abandona ela, no meio da floresta, à noite. Assim começa a história de uma garota azarada num conto misterioso e imundo. Ela vai atrás do garoto, onde acaba achando uma pequena cabana, com uma coleira de cachorro no chão escrito Brown.
Junto dele havia passaportes com um peixe desenhado nele. Seguindo floresta adentro, ela encontra o garoto entrando no palco de toda essa história, o orfanato Rose Garden. No portão vemos crianças com sacos na cabeça espancando um saco ensanguentado. Tenso. Dando a volta, vemos elas rindo e observando a Jennifer. Encontramos uma porta onde, para entrar, precisamos usar aquele passaporte com um peixe desenhado. Jennifer consegue ter vislumbres de que algo errado não está certo. Ela vê jaulas de animais e pichações estranhas sobre uma lenda do cão vira-lata sequestrador. Ela segue um rastro de sangue que leva às portas do orfanato. E entrando, vemos que é um lugar bem amigável. Jennifer se sente observada e é trancada do lado de dentro. Seu pesadelo havia começado. O garoto sai correndo disparado e novamente vamos correr atrás dele, mas podemos explorar a mansão, que é gigantesca. Na sala do diretor do orfanato, eu encontrei o diário dele, que fala justamente sobre essas lendas que os órfãos criavam. Não só o cão vira-lata, mas de criaturas que caçam crianças que não fazem a sua faxina, tendo rabiscos dessas criaturas pelo chão da casa. Em um dos quartos do fundo eu achei essa boneca amarrada na coluna, que se olharmos bem, lembra bastante a Jennifer. Também acho essa foto desbotada do pessoal que mora no orfanato. Correndo mais uma vez atrás do garoto, acabo chegando no sótão, onde vemos uma mesa com bisturis, luvas e sangue. Ela entra numa sala onde o garoto está em cima de uma espécie de altar e ele pede pra ela ler a porcaria da história. Mas agora temos mais anotações, onde aquela pequena garotinha foi levada pra uma casa estranha, e nesse novo lar havia o clube dos aristocratas, regido pela regra da rosa. Mas essa garotinha ainda se sentia sozinha. Ela ouve um som de chamada de aeronave onde pedia a todos se reunirem num funeral e vemos as crianças fazendo uma canção ritualística. E o garoto pede pra Jennifer se apressar, pois era o funeral do seu amigo. Ela vai pro pátio e encontra uma pá diante de uma cova e começa a cavar como se tivesse possuída. Ela sabia que algo querido dela estava ali. E lá dentro havia aquele saco ensanguentado. Just look at you. You're filthy. Uma chamada de voo é anunciada e a Jennifer é empurrada pro caixão e as crianças levam ela pra algum lugar. E ok, o orfanato Rose Garden esconde segredos bastante obscuros. Jennifer foi atraída para esse lugar para relembrar histórias de um passado tão doloroso ao ponto dela não se lembrar. E antes de seguirmos, eu preciso mencionar que eu joguei uma versão traduzida em português, feita por fãs. Sério, isso me ajudou muito a capturar melhor o jogo. E recomendo pra quem nunca jogou a dar uma chance a Rule of Rose. Esse nome é foda de falar. Mas pra quem fica, vamos seguir. Quando voltamos, vemos a Jennifer amarrada numa coluna, parecido com aquela boneca, e ouvimos um barulho de interfone de um garoto falando. Sim, aquele garoto. Good morning, Jennifer. How do you feel? Let's have a little chat, shall we? Eu não quero. Apesar de termos escolhas aqui, elas não mudam nada no jogo. O garoto só fica xingando a Jennifer de ser uma garota má e que todo mês ela deve entregar um presente pro clube dos aristocratas. E se ela não entregar, ele mata a Jennifer. You will follow my orders or else. For I am the prince and the prince rules. This is your life, but you'll play by my rules. Let the games begin, dear Jennifer. Tá, deu a louca nesse moleque. Ele liberta a Jennifer, que acaba se juntando ao clube dos aristocratas. Parabéns, seja lá o que seja esse clube. Saindo daquela sala, vemos que estamos num cenário bem diferente. Ouvimos sons de madeiras estalando, engrenagens rangendo. Estamos num dirigível. E quem tá pilotando, tomara que não seja as crianças.
E o lugar inclusive é bem luxuoso, trazendo um ar clássico e vitoriano, que caso eu não tenha mencionado, estamos na Inglaterra em 1930, ironicamente um dos países que esse jogo foi banido. Vemos essa placa dizendo a direção desse tal clube, que na verdade é uma grande brincadeira das crianças de serem princesas e príncipes. Essa folha aqui mostra algumas regras e cláusulas desse clube, que todo mês temos que entregar um presente diferente, e há todo um sistema de hierarquia barra realeza, onde a princesa da Rosa Vermelha e o ursinho Joshua comandam tudo, abaixo a duquesa, baronesa e condessa na parte nobre, mais abaixo a burguesia, os pobres e o pedinte. Também tem esse painel mostrando o nome das personagens, e sim, a Jennifer é a pedinte. Aprisionada nesse sistema contra sua vontade, Jennifer precisa confrontar o joguinho sádico criado pelas órfãs para sobreviver. Na porta do clube está uma caixa com uma folha dizendo o que temos que entregar, uma linda borboleta e uma por pessoa. Então agora vamos à caça, explorar esse dirigível gigantesco. Mas antes encontro algumas pessoas, incluindo esse velho gaga arrombado que me chamou de imunda, e essa garota chamada Clara, que não deixou olhar essa gaveta por algum motivo, e ela parece ter um semblante bem triste. How dirty. Pra minha sorte, acaba achando uma borboleta verde e essa doida aqui foi atrás dela. Numa das salas vi uma cena lamentável, vi um cachorro amarrado de ponta cabeça, que infelizmente não consigo fazer nada pra ajudar. Encontro também outras garotas como Eleanor, a princesa fria como gelo e a condessa. Sim, a mesma condessa daquela lista. Yes, she is a pain. Conheço a Diana, a princesa obstinada e a duquesa. She's such a pain. Caramba, todo mundo odeia a Jennifer. Também conheci outra garota chamada Wendy, a princesa solitária, e já sei que ela vai xingar ela. You're the new girl, aren't you? I'm Wendy. It's nice to meet you. Ok, finalmente uma alma solidária nesse lugar. Ela até me falou onde viu uma borboleta. Ela é braba. Segui o conselho dela e achei uma senhora chamada Marta Carol, que adivinha. Filthy wretch. Meu Deus do céu, como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. Tá, nos quartos eu acho essa garota chorando pela borboleta que tá morta. Essa é a Olivia, a princesa chorosa. A Jennifer tenta pegar ela, mas ela quase toma uma garfada. You deserve to be gobbled up. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Depois de todo esse tour e de todo mundo odiar a Jennifer, eu vou lá entregar a borboleta. Só que eu encontro... esse carinha aí, que é derrotado por um garfo. Enfim, hora de entregar a borboleta, mas ela é rejeitada e eu tenho que explorar tudo de novo. Mas me deparo com um homem misterioso que me entrega um livro, parecido com aquele primeiro lá do começo. O conto nada mais é de uma garota azarada que queria ser feliz. Então ela foi pra um campo com trevos e ela sempre se dava mal quando achava um trevo. Obviamente associei na hora que essa garota é a Jennifer e que essas descrições me diziam onde estava cada trevo. E eu tenho uma chave de trevo, então temos o norte pra explorar. E falando em exploração, eu vi esse capeta correndo por aí. Ele estava escondido nessa sala, onde apertando o botão faz descer uma tesoura. Pego ela, vou correndo salvar o cachorro, que parece estar assustado, então eu uso aquela coleira que peguei lá na cabana. E esse cachorrito se chama Brown. Ele vai ser o diferencial aqui. Falando rapidamente das mecânicas do jogo, Rule of Rose é bem lento, um mapa gigantesco. Para deixar mais objetivo o jogo, temos a mecânica de farejamento do Brown. Se ele tiver uma referência, como no tutorial, ele cheira uma lata de biscoitos, ele acha mais biscoitos. Isso serve tanto para itens chaves e outros consumíveis, deixando a gameplay mais fluida sem ter que explorar cada canto desse lugar. Apesar que na maioria das vezes ele acha umas bolas de gude, meias e até disco de vinil. Ainda assim, ele vai ajudar muita gente. E lembram da velha que havia xingado a Jennifer? Então... E sem muito o que fazer, eu vou ter que subir e explorar os quartos. Resolvo todos os puzzles dessa área, envolvendo os trevos, eu encontro a Amanda, a princesa de coração pequeno e pobre, que estava com uma borboleta e não vai partilhar com a Jennifer de jeito nenhum, lembrando que é uma por pessoa. Daí tem essa cena bizarra dela olhando pra borboleta morta e... Então eu pego uma caixa de borboletas, o Brown começa a farejar, ele encontra uma borboleta azul, começa a perseguir ela e ela acaba tomando um choque. Porém, somos encurralados pelos carinhas novamente, que estão equipados com vassouras querendo me limpar. Onde será que eu já vi isso? Aí, a velha. Mataram a velha. Meto o pé dali, chego na porta dos presentes, entrego a borboleta, as crianças pensam se a Jennifer passa ou não, e a gente é empurrada pro clube dos aristocratas.
Gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. Thank you all for gathering here today. Diana então chega perto da Jennifer e faz a sua saudação. Ela diz na cara dela que ela é uma vergonha, que seu presente não valia de nada. Ela chama a Amanda para ela fazer uma das punições do clube. Ela teria que passar um rato amarrado num bastão na cara da Jennifer. Amanda! 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 Ela reluta no começo, mas no fim acaba rindo da situação desconfortável. O que falar, né? Ao se submeter às regras das aristocratas, Jennifer passa pela sua punição de iniciação do clube. O garoto fala recorrentemente para Jennifer que ela foi uma garota muito má, que merecia sofrer todo esse tormento. Afundada no esquecimento de suas memórias, Jennifer precisa se lembrar do que raios ela fez de tão horrível assim. E quando lembrarmos, esse seu joguinho acabaria. Jennifer desperta do seu desmaio e Amanda entrega uma cartinha para ela se desculpando do que fez e que era para elas se encontrarem aonde ela possa ver o céu. Lembrando que tanto a Jennifer quanto a Amanda são da classe mais baixa do clube e naturalmente elas serão as que mais vão sofrer nas mãos das líderes. Ela encontra a Amanda em cima do dirigível que tá voando, como isso é possível eu também queria saber, e elas têm uma conversa estranha. I did what I had to tonight. I had no choice. They would have hurt us both, wouldn't they? I'm so sorry. But it's my turn. Don't think you have to hold back. Do it like this. And this. And this. And this. Oh, and this. And like this. Amanda reafirma sua amizade com a Jennifer. Ela confia nisso, enquanto a Diana tá observando toda essa situação embaraçosa, tendo sinais claros que nossa querida Amanda é meio lelé da cuca. Ela tem um problema de ser obcecada pela sua beleza, ela tenta ser bonita a todo custo, ao ponto de ela já ter roubado um dos batons da Martha Carroll. Ela também almeja ser aceita nos rankings sociais mais altos do clube, mesmo odiando sua aparência e aparentando ter um transtorno mental bem forte. Talvez por ser alvo de bullying das meninas por tanto tempo e que, agora que alguém fraca como a Jennifer apareceu, possa tentar ajudá-la, ou talvez usar ela como escada e levar vantagem para ser aceita na elite. Ela diz a Jennifer que está fazendo um belo presente para ela, que era para esperar um pouco. Porém, alguém joga uma bola de papel na Jennifer, avisando para as duas irem na porta dos presentes, pois o Sir Peter, o coelho que a Wendy estava cuidando, havia fugido. Meg, a princesa sábia baronesa, fala para Jennifer e Amanda se apressarem e encontrarem o coelho. E a Wendy, que estava acamada, avisa que foram os aristocratas que pegaram o coelho. Uma coisa curiosa nesse quarto que ela tá, é que tem alguns desenhos que vão se atualizando ao longo do tempo. Temos um peixe voador que tem seu significado, o dirigível, numa visão bem infantil de ser um peixe grandão, e uma casa de pão de gengibre que no meio dela havia uma arma. Eu também fui ver o Sr. Hoffman e... ele não tá bem não. Então partimos pra caçar esse coelho. Essa garota chamada Susan me disse que ele cheira a cocô. Valeu. E novamente Jennifer tromba com aquele homem misterioso, e ele fala que escreveu uma nova história para alguém chamado Joshua. Essa história fala justamente do Sir Peter numa espécie de canção infantil, onde ele queria usar o banheiro, porém ele foi preso numa jaula, ensacado e levado embora, enquanto ele estava apertado. Que historinha bacana, hein, tio? E falando do Peter, olha ele aí. Brown fareja o coelho usando uma bolsa de excrementos e começa uma perseguição insana atrás dele. É literalmente o capítulo inteiro correndo atrás do coelho, com aqueles carinhas que agora irei chamar de imps porque esse é o nome real deles, querendo me varrer de novo. Jennifer acaba chegando numa sala onde ela vê os imps batendo num saco. Então Peter foi de Vasco. E o Sr. Hoffman misteriosamente estava naquela sala, numa figura assustadora sendo amarrado com cordas pelos imps. Ele avista a Jennifer e fala que vai dar uma lição nela.
começando uma boss fight bem frustrante, mas com a ajuda do Brawl e muita sorte, acabo derrotando esse velho maldito. O que também me fez pensar no porquê ele estava amarrado e com a mão na boca. Tem alguma simbologia nisso? Bom, não importa agora, eu peguei aquele saco com sangue e Amanda fala pra Jennifer entregar ele na porta dos presentes. Só que o coelho, ele não tá bem não, ele tá cheio de sangue aqui. Ué, ele tá vivo! Mas quando a Jennifer entra na porta do clube, ela é transportada para uma floresta escura. Ela escuta as órfãs cantando uma música. Estava acontecendo uma cerimônia sacrificial. Amanda e Jennifer não podem se aproximar muito, pois elas eram da classe baixa. E o Peter, agora morreu. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. I wish to thank you for gathering here today. Jennifer! As aristocratas encontram as duas escondidas no mato, e Meg repassa uma mensagem para Jennifer, vindo diretamente da Princesa da Rosa Vermelha. Pelo seu esforço de achar o Peter, ela sobe uma posição no ranking, e Amanda, por outro lado, havia sido rebaixada. Amanda! E Jennifer então é forçada a fazer a punição do rato, mas dessa vez na Amanda. Jennifer! Classes sociais ou hierarquia social, um tema bem presente na nossa sociedade quanto no clube dos aristocratas. Os mais altos da hierarquia demonstram seus poderes e influência que têm sobre os mais fracos. Aqueles que querem entrar nessa bolha, na elite social, se submetem a humilhações e testes perversos, exercido pelos aristocratas que reafirmam seu poder e controle. Aqueles que não se submetem aos seus testes são excluídos e escorraçados. Rudolph Rose constrói isso de uma forma sutil. Amanda quer e almeja subir para a classe alta, e para isso passa por situações humilhantes. As garotas claramente não gostam dela e se aproveitam das suas fraquezas. Por outro lado, a Jennifer, que acabou de entrar nesse circo, é o alvo mais fácil de se machucar e manipular. As crianças enxergam isso. Um alvo frágil e vulnerável que não reage a esses tormentos, aflita pelo medo. Aumentar os status sociais da Jennifer reafirma todo esse circo de rivalidade de gato e rato sobre Jennifer e Amanda, criado pelo clube, e elas brincam com isso, com essa briga. É um ambiente tóxico e bem horrível vivido no clube dos aristocratas. Um trauma tão grande que a essa altura estamos de fato afundados na mente fragmentada de Jennifer. Ela realmente foi uma garota tão má assim? O que são essas memórias não resolvidas que esse garoto tanto fala pra gente se lembrar? Pra isso temos que ler 3 histórias diferentes, que fará a Jennifer se lembrar de uma certa promessa que ela já fez a uma pessoa querida. Aqui o jogo se divide em 3 rotas, onde não importa muito a ordem porque você precisa fazer todas as rotas pra zerar o jogo, então tanto faz. E elas falam de cada garota pertencente da nobreza do clube, falando de alguns eventos e traumas envolvendo elas. A primeira história que eu fui foi das Irmãs Cabras. Nela havia 2 cabras onde a mais velha sempre destruía o que a mais nova trazia, mas um belo dia a mais nova trouxe uma cartinha para a mais velha que acabara por destruir, e a mais nova abre o estômago da mais velha para ler a carta. Normal, historinha saudável, mas que refletirá o conflito presente da nossa querida Meg. Ela que é como se fosse a juíza do clube, que sentencia e condena aqueles que juraram lealdade aos aristocratas, criando alguma das regras e punições, existindo até um caderno dela que mostra alguma de suas invenções, tipo um esboço da punição da cadeira giratória, onde a pessoa aparentemente ficaria girando infinitamente até desmaiar ou vomitar. Tem também uma bolsa de tortura, onde a pessoa ficaria ali supostamente sem oxigênio. Ou seja, ela também não bate bem da cabeça. Meg estava à procura de algo muito importante para ela, que sem querer havia perdido, deixando para trás o seu lápis, e o Brown já dá aquela farejada. Ele acha também uma nota escrita por ela sobre o Stray Dog / o cão vira-lata, que descrito pela Princesa da Rosa, ele seria grande, forte e cheio de cicatrizes, que sequestra as crianças que não fazem as suas tarefas, que reforça ainda mais a ideia do controle e influência que ela tem sobre o clube, afinal é ela quem tá no topo. Inicialmente eu achava que ela estava falando do Brown em si, mas na realidade era de outra coisa. No fim, essa investigação toda da Meg me levou para uma carta escrita por ela que declarava o seu amor por Diana.
Então, existe uma apaixonite entre elas, na verdade mais pro lado da Meg, porque a Diana em si odeia ela. Ela não a suporta, ao ponto de ter rasgado uma outra carta de amor que ela fez, justamente o que a coitada tava procurando. E ela ainda estava tentando fazer com que uma cabra comesse a carta. Ela é uma desgraçada. Diana então passa uma quest pra Jennifer encontrar a outra parte da carta, e fala pra gente picar a mula, senão ela vai quebrar a nossa cara. Brown fareja a carta rasgada, me levando para outro canto do mapa, onde a Jennifer é trancada com 2 imps cabeça de cabras, fortemente armados. Sem muito diálogo, eu desço ferro na cabeça deles. A Jennifer abre um relógio onde cai a carta e uma cabra morta. Ok. Mas a Diana, vocês sabem, é uma homebex. É claro que ela havia mentido pra Meg, falando que foi a Jennifer que havia rasgado a sua carta. There you are. Why do you have it? How could she? How could she do that to me? What did I ever do to her? I can't get along with girls like her. It's into the onion bag for her. A punição do saco de cebolas. Então, sabe aquela bolsa de tortura? Ela é o saco de cebolas, vindo diretamente do nosso Brasilzil. A tortura se consiste na pessoa ficar presa dentro do saco enquanto as crianças jogam insetos dentro da bolsa. E essa cena é bem bizarra. Acho incrível como as crianças agem de forma natural, a Jennifer literalmente sendo torturada ali. Mas pra elas parece ser algo normal, uma brincadeira. Esse contraste assustador foi algo explorado desde a concepção do jogo. O diretor e produtor de Rule of Rose, numa entrevista a Gama Sutra, um site de games, conversam sobre isso. Eles não queriam aquela coisa de adultos serem assustadores na visão de uma criança, mas de explorar o contraste de algo errado e assustador pra gente, mas que na perspectiva infantil seria algo benigno, normal. Elas têm medo e temem outras coisas, que adultos normalmente não têm, tirando também o fator social problemático que vemos frequentemente na infância, como os abusos do bullying e o abandono. Temas esses presentes tanto no jogo e na vida real. Apesar de no fundo ser uma forma de inocência por parte delas de fazer isso, nem sempre isso é positivo de alguma forma. O jogo inverte bem esses conceitos. E pois é, Jennifer, mais um trauma pra você. Sua recompensa, a última página do livro das Irmãs Cabras, onde a moral da sua história é que mesmo amor verdadeiro é destruído por conflitos. Ela se lembra de uma parte da promessa que fez uma pessoa querida e escreve na lousa pra nunca mais esquecer. Amor verdadeiro. O Pássaro da Felicidade, um capítulo focado na Eleanor, a princesa gelada. Ela é uma garota de poucas palavras. Presa no pensamentos da sua mente, ela sonha em se libertar da sua prisão e voar como um pássaro, sempre carregando uma gaiola com seu pássaro vermelho, que será o foco desse capítulo, o tal do Pássaro da Felicidade, que levaria ela para a Terra do Nunca. Mas ele estava preso em diversas caixas e quando a última caixa é aberta, ele havia encontrado seu destino sangrento. Eleanor estava à procura de seu pássaro, que havia sumido misteriosamente. Jennifer escuta uma conversa da Diana e da Meg, fofocando sobre Eleanor. Elas deixam cair uma pena de pássaro e vocês já sabem, hora do Mano Brown entrar em ação. E aliás, ele deu uma bugada bem forte aqui. Ele me leva para os quartos que deixa uma trilha misteriosa de penas vermelhas, que levava para o banheiro, que havia esse desenho bizarro com sangue. Algo me diz que esse pássaro já foi de Vasco também. Meg e Diana chegam correndo para o banheiro para fofocar ainda mais sobre Eleanor. Elas, na real, não gostam dela e falam um zilhão de maldades sobre ela pelas costas. Elas fizeram algo muito cruel. E a Jennifer só ali escutando toda a fofoca. Porém, elas acabam percebendo, e a Diana começa a me cobrar pra achar a porcaria do pássaro. Tu não é o meu chefe não, ô desgraçado. E olha como elas são sádicas. Elas começam a apostar se a Eleanor vai ficar furiosa ou se ela vai chorar se descobrirem que o pássaro tava morto. Que amizade maravilhosa, né? E vai sim, inimigos também. Vai tomar no si, Eleanor. E aqui começa o puzzle das caixas. Basicamente, eu tenho que ler uns documentos e tentar descobrir o número que fará a caixa ser aberta. E vai ter outra caixa para eu resolver de novo, então já viu. É praticamente um paralelo daquele conto. Resumindo tudo, foi relativamente fácil. Eu tive até que calcular para resolver, só que eu tive que passar por esse lugar infernal. Eu odeio esse capeta.
Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus, não morre aqui. Sai, velho. Ah, mano, eu não acredito. Pera aí. Não consigo passar. Eu não consigo passar, velho. Que ridículo. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ai, que besteira. Ai, meu Deus, que jogo bom. Mas tá, a Jennifer consegue abrir a última caixa, mas enrolado nas roupas de Eleanor estava o falecido pássaro vermelho. It wasn't me, honest. O cenário então muda rapidamente para o orfanato. A garota fria entrega o pássaro na caixa de presentes, sem demonstrar nenhum remorso ou sentimento. As garotas que observavam ela que nem umas abutres nem entendem nada. E o capítulo termina assim. De um jeito bem mórbido, com a última página daquela história que estava faltando, dando a moral que felicidade eterna é uma piada. Tá, apesar de eu ter falado que ninguém gostava da Amanda, na real mesmo ninguém gosta de ninguém aqui. Todo mundo aqui vive num ambiente predatório, que me faz questionar, cadê os adultos pra pôr ordem nelas? Eu já te respondo. Enfim, Jennifer se lembra novamente de uma parte de sua promessa. Ela escreve na lousa Everlasting, ou Eterno. Ok, esse capítulo de agora é bem pesado, fica um alerta de gatilho. E antes eu preciso trazer o meu lado youtuber, onde eu peço humildemente a vocês espalharem a palavra de foca, compartilhando e dando like nesse vídeo. Eu tô basicamente desde 2023 trabalhando nessa bomba aqui, desde que eu gravei a minha primeira vez jogando. Eu até tive que mudar de PC no meio dessa bagunça, teve várias versões que eu trabalhei nele e seria gratificante o vídeo se sair bem. Conto com a ajuda de vocês comentando, compartilhando, dando like e os caramba 4 de youtuber. Espero que a palavra de foca chegue no ouvido de todos. O capítulo focará na Diana, que acho que nessa altura deu pra perceber que ela parece tomar as rédeas do clube, assumindo a postura de líder quando não tem a presença da Princesa da Rosa. Seu título de obstinada não é à toa. Mas a historinha dessa vez faz alegoria a uma outra personagem, a Clara, a mesma da enfermagem que ficava junto com Hoffman, um dos únicos adultos que conhecemos por aqui. O conto fala da Princesa Sereia que se apaixonou por um humano, porém seu amor não foi correspondido e ela acabou morrendo sozinha, velha e decrépita. Jennifer e Diana estavam no quarto do Sr. Hoffman. O peixe dele, que Diana tinha a responsabilidade de cuidar, havia desaparecido do aquário. Elas tinham que procurar ele. A Olivia, coitada dela, ela chorava na porta dos presentes que exigia a gente achar uma sereia solteira. Ela chorava pois isso nem existe. Eleanor e Meg estavam juntas fofocando sobre a Diana ficar chateada com o que elas fizeram. E meus amigos, aconteceu de novo. Nem precisa fazer mistério. Elas que mataram o peixe do Hoffman, só pra ele ser o presente do mês. Elas deixam cair uma escama do peixe, e o Brown dá uma cheirada braba. O cenário do dirigível muda pra um tom azulado, parecendo que estamos afundados no oceano. Eu vi até alguns peixes flutuando. E vi também a Clara e o Hoffman caminhando por aqui. Aliás, eu não tinha matado esse cara. Diana, que também estava atrás do peixe, tem certeza que ele estava por ali. Mas não só acaba encontrando a cabeça dele cortada, como a metade de uma boneca de pano. Basicamente, as malditas cortaram os dois para criarem uma boneca de sereia. Jennifer encontra um quarto misterioso chamado Quarto da Sereia, e ela testemunha uma cena muito estranha. O Hoffman estava mexendo em alguma coisa. Ela entra na sala e percebe que ele havia sumido. Se aproximando da cama, algo é puxado por cima das cobertas. A Princesa Sereia, uma forma monstruosa de Clara, numa figura extremamente perturbadora, com seus pés amarrados pelo teto, seus olhos fundos e vazios, com diversos cortes na região dos pulsos e na barriga, lembrando guerras de peixe. Ela vomita incessantemente em cima da Jennifer, gritando de agonia. E como isso aconteceu com ela?
Bom, Rule of Rose é uma mistura de memórias da Jennifer. Tudo aqui tem seu fundo significativo, mesmo elas sendo bem distorcidas e incertas. Clara era uma das garotas mais velhas que viviam no orfanato, cuidando das órfãs da enfermagem quando elas se machucavam. Porém, o Hoffman, o diretor e professor do orfanato, era um abusador nojento. A figura monstruosa de Clara reflete o seu estado mental e o nojo que ela tinha daquele velho esquisito. Aquela cena que ela esconde algo da Jennifer na gaveta se tem muitas teorias, vindas do seu design e das suas falas, aparentando que ela escondia preservativos ou até mesmo pílulas de aborto, justificando dela vomitar e ter cortes pelo seu corpo. Isso tudo é horrível. Digamos que a Jennifer havia testemunhado esses eventos e criou essa figura da Clara na sua mente. Ela enfrenta a sereia numa batalha muito árdua, mas consegue vencer a figura que grita de dor. Uma boneca de sereia cai sobre a Jennifer, e ela testemunha um Hoffman brigando com a Diana, que chorava. Ele diz que ela é uma garota má, que jamais será adotada enquanto ele passa as mãos nela. Ok. Esse velho é nojento pra caralho. Meio que isso responde uma parte do porquê esse lugar é caótico. O suposto responsável pelo orfanato é um desgraçado. Diana se limpa de toda essa nojeira e observa a Jennifer, que testemunhou isso tudo, a desmaiando no processo usando um pano. Mais um desmaio na sua conta, Jennifer. Ela finalmente acha a última página do conto da sereia. Eu sou sua mesmo na morte. Ela anota a última palavra da sua promessa na lousa, ficando eterno amor verdadeiro, eu sou sua. Ok, esse capítulo vai responder muitas dúvidas sobre a lore. Jennifer desperta num lugar diferente dessa vez, rodeada por um campo de rosas. Porém, o seu cachorro não estava ali. O jardim é vibrante com suas rosas vermelhas e bem cuidadas. Elas evocam a palavra amor verdadeiro na Jennifer. E ali no meio ela avista um homem vagando lentamente. Ela a segue chegando na sua casa de pão de gengibre, ou uma casa normal mesmo. Esse homem nada mais é do que Gregory Wilson, o mesmo homem misterioso que me entregava aquelas histórias. E vemos por meio de alguns flashes de que ele não parece nada bem. Sua casa inteira parece refletir o seu estado mental, completamente suja e desarrumada. As paredes dos quartos estão descascadas com lixos no chão, e a cozinha está podre com um cheiro horrível. Ele se afundava em cigarros e bebidas. O que está acontecendo com ele? Bom, no seu diário mostra que ele era um homem simples do campo que capinava o que colhia e vendia na cidade nos finais de semana. Ele também tinha um filho chamado Joshua, que usa as mesmas roupas daquele garoto. É dito que Joshua havia uma doença que deixava ele debilitado para sair para o campo. Gregory fazia de tudo para mantê-lo feliz. Escrever aqueles contos fazia o garoto se sentir bem, e isso era a coisa que mais deixava Gregory alegre, o mantinha de pé para continuar vivendo. Infelizmente, ele veio a falecer. O homem estava desolado com isso. Enquanto eu explorava a sua casa, ele recitava um poema sombrio sobre o cão vira-lata. Ele estava no seu porão com uma arma apontada na sua cabeça. Mas rapidamente ele disfarça e tranca Jennifer naquele quarto, a chamando-a de Joshua. Confundiu legal. E trancada naquele quarto, Jennifer descobre muitas coisas. Ela encontra as roupas do Joshua que o pai mantinha guardado embaixo da cama. Ele ainda não havia superado a sua perda. Havia um recorte de jornal que fala do maior dirigível de luxo da Inglaterra. Na época parecia ser moda e era novidade esse lance de aviões e dirigíveis. Até o garoto tinha vários brinquedos relacionados a isso no seu quarto. E aliás, nele também havia um jornal suspeito, relatando de um sequestrador de crianças que desapareceram recentemente na região. Seria esse o tal do cão vira-lata que o povo do orfanato tanto fala? Ou o próprio Gregory? Enfim, aquele dirigível do jornal acabou desaparecendo numa noite. Ele desviou do seu curso para evitar uma zona de baixa pressão, e seu paradeiro ainda é desconhecido. E presa no quarto sem ter muito o que fazer, Jennifer acaba pegando esse ursinho de pelúcia e escuta uma voz gentil. Era da Wendy, ela vinha como prometia e irá nos resgatar. Tanto a Wendy quanto o Joshua, eles trocavam cartas falando de um jeito cordial, ambos se chamando de princesa e príncipe. Ela queria estar ao lado do Joshua e que viria libertá-lo da prisão daquele homem que supostamente seria um sequestrador. Ela jura o seu amor pelo príncipe, escrevendo a mensagem Eterno amor verdadeiro, eu sou sua.
Ela destranca a porta do porão e liberta a Jennifer. O Andy pega o revólver escondido do homem para prevenir algo pior, a mesma arma que estava naquele desenho. Elas então fogem da casa e se encontram no jardim de rosas. Felizes em finalmente estarem juntas, o Andy pede um favor, uma troca do ursinho de pelúcia pelo seu broche vermelho. Ela nomeia o urso o chamando de Joshua. Ela iria amá-lo tanto quanto ela ama você. A Jennifer ou o Joshua? Ela tá falando de quem aqui? Afinal, o Joshua não parece muito morto, porque desde o começo ele tá toda hora me infernizando. Elas renovam seu pacto novamente, dizendo a frase que laça uma relação de amor profundo. Eterno amor verdadeiro, eu sou sua. Jennifer está de volta para o dirigível e o capítulo começa impactante. Na porta do clube, uma folha demonstrava alerta. O ursinho Joshua havia sido roubado. Quem encontrá-lo receberá um giz vermelho, uma forma de premiação. Mano Brown, quem estava com saudade dele? Ele volta mais uma vez para Jennifer. E para os fãs da Amanda, ela também voltou. O que será que ela estava fazendo esse tempo todo, desde a famigerada cena do rato imundo? Aquele presente da Jennifer? Spoiler, guardando muito rancor. Existe um diário dela meio secreto? Eu meio que só achei ela na terceira vez que eu zerei. Eu só realmente esqueci de pegar esse livro. Ele descreve as inseguranças que a Amanda via quando a Jennifer entrou pro clube. Só que ela viu que a Jennifer era uma medrosa tão fraca, ela não teria nenhuma chance de subir no ranking e ficar acima dela. Era o que ela pensava, mas para a infelicidade da Amanda acabou acontecendo o contrário. E desde então ela guarda seu ódio pela Jennifer. Páginas inteiras dizendo eu odeio ela estão espalhadas pelas folhas do diário. Mas uma em específico do mês de outubro fala que hoje vão sobrar somente ossos da garota. Meg nos avisa que a Sua Alteza está descontente com o desaparecimento do urso, porque ela gostava muito dele. Ambos estavam no topo da elite. Pois é, um urso. Gregory aparece de repente e escreve mais uma história, da Princesa dos Trapos, referenciando o conflito da Amanda e sua exclusão das outras garotas. Uma garotinha que costurava roupas que cheiravam muito mal. Ela pediu para uma fada madrinha que costurasse um vestido cinza para ela ir para um baile com suas meias irmãs. Só que o vestido fedia tanto que ela foi expulsa do baile e impregnou a cidade com seu odor. As histórias desse cara é foda. Falando na Amanda, ela ainda estava fazendo aquele presente pra Jennifer. Amanda jura que não foi ela que pegou o urso, que provavelmente a Wendy teria roubado. Mas quando eu fui pro quarto dela, a coitada estava estirada no chão. Os aristocratas haviam acusado dela ter dado sumiço no urso. Que malditas! Ela fez um desenho do seu encontro que ela teve com o Joshua naquela noite. Ou seja, meio que isso confirma que ele não tá morto, certo? Diana, ou Diana, percebi só agora que eu tô falando o nome dela errado. Me desculpe por ser brasileiro, eu vou chamar ela de Diana. Ela fala pra Jennifer que a Amanda havia desaparecido, mas do lado dela havia uma caixinha onde tinha um rabo de um urso. Suspeito, não é, Brown? Ele me leva pro rastro da Amanda, que tava carregando a Jennifer? Como? Ela foge pro elevador, mas quando eu aperto o botão... tudo se escurece. Jennifer teria que ir pro outro lado do dirigível para religar a energia. Esse garoto fala que Xavier havia encontrado um bastão bom para eles brincarem de espadinha. Acho que eu ainda não havia mencionado os meninos, mas sim, eles existem, tem 3 deles e eles não fazem muita coisa na história, a não ser duelarem de espadas. Ou esse aqui que gosta muito de brincar de trem. Tá aí a cota de participação deles, eu realmente não sabia como encaixá-los. Jennifer faz uma trilha perigosa, rumo à sala de energia, onde temos a porra do Xavier quebrando o gerador. Eu fui obrigado a enfrentar um exército de imps, porque esse moleque, ele saiu correndo com a alavanca. Mas eu consigo achar ela jogada no chão, coloco de volta no gerador, a energia já volta a funcionar. Eu vou dizer pra vocês, esse trecho foi tenso. Eu perdi metade das minhas curas, mas enfim, tamo vivendo, né? Tamo vivendo. Jennifer volta pro elevador e sobe no último andar, atrás da Amanda, e novamente vemos uma ilusão. Somos transportados pra um campo aberto, onde a Amanda parece estar mais esquisita do que nunca, batendo em alguma coisa. Jennifer, you know what?
I've got something special. Look, isn't it cute? Here, it's yours. Give it as a gift and you'll be Miss Popular again. Jennifer recebe o urso da Amanda, mas ao chegar mais perto dela, ela vê que a garota estava batendo em uma boneca, que é igual a Jennifer, a mesma boneca que estava no começo do jogo, amarrada na pilastra. Ela se espanta ao ponto de desmaiar. De novo, desacordada, o garoto aproveita e assalta o urso. Sebo nas canelas atrás dele, nesses corredores extensos que rolam algumas sessões de combate. Meu Deus, isso aqui foi o pior trecho de luta, porque o combate desse jogo é um parto. A Jennifer não sabe lutar, ela não acerta os imps de jeito nenhum. Essa sessão de tortura demorou uns 30 minutos, eu vou poupar de vocês de verem eu sendo obliterado, também porque esse capítulo é mais combate e não tem muita história. Finalmente eu chego no final. Indo pra porta dos presentes, encontro o ursinho no chão. Susan avista a Jennifer pegando ele, e ela é novamente levada para mais uma cerimônia do clube. Come here, Jennifer. Let's have a little talk. She's the one who stole it. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. A word from the princess. Jennifer has brought a wonderful gift to the Aristocrat Club. Now you can have your very own red crayon. Hats off to you. Hats off to you. Hats off to you. Hats off to you. No, please. Everyone bring your brushes and dustpans and jam around. Do I make myself clear, Susan? Nossa garota azarada acorda novamente. Dessa vez voltamos pro orfanato. O pôr do sol da tarde daquele dia raiava sobre as janelas da casa, criando um clima hostil. Rabiscada, completamente jogada na sujeira, Jennifer passa pelo seu dia mais azarado de todos. O mês de novembro de 1930 ficará gravada na sua mente, mesmo quebrada, como os piores dias da sua vida. O orfanato tocava uma música infantil para sua época. Ela transparece calma, mas com um peso melancólico. Vimos durante todo esse tempo essas pessoas tendo suas divergências, seus conflitos internos perante o caos criado nesse ambiente nada saudável. Vemos que elas estão aqui, vivendo as suas vidas, brincando, fazendo a limpeza da casa.
Tudo parece tão esquisito. O diretor Hoffman dá uma bronca na Jennifer, chamando ela pra sua sala, que a escorraça ainda mais, chamando ela de imunda. Porque ela não se junta na faxina da casa junto com o resto do pessoal. Mas todo mundo ignora ela, excluem ela de todas as formas, não a inclui nas tarefas. Amanda, fixada em costurar suas roupas, não a responde. Eleanor e Diana desviam seus olhares quando a garota chega. Susan e Meg não compartilham suas conversas. Acordada ou dormindo, a garota azarada estava sozinha. Elas jogam bolas de papel na Jennifer. Papéis esses que insultam ela. Elas teriam vergonha se fosse essa garota. Você merece toda essa dor. Por que não se desculpar morrendo de uma vez? O sentimento era sufocante para um dia tão azarado para a garota azarada. Elas a chamam para ir para o salão principal, onde acaba sendo empurrada da escada. Encontrando o último papel, o diretor Hoffman já fazia sua chamada diária para todos irem para a cama. O sol já se foi. Todos já terminaram suas tarefas. Diana, Eleanor, Xavier, Meg, Susan, Nicola, Thomas, Clara, Olivia. Be thankful for this wonderful day and let us pray for an even better day tomorrow. Get ready for bed and may you have a good night's rest. Mas ao abrir o papel, Jennifer vê que o presente daquele mês era ela mesma. As criaturas novamente aparecem para atormentar a sua mente. Jennifer corre para os corredores e ela encontra uma última esperança. Do lado de fora da casa, ela vê a Wendy acenando para ela. Mas para chegar nela, Jennifer teria que achar e matar duas criaturas com cabeça de porco, cabra e pássaro. A garota azarada não tem escolha. Ela começa uma difícil caçada atrás deles, abrindo cada porta do extenso orfanato, até finalmente eliminá-los, um a um. A tarefa é árdua, suja, mas ela consegue superar. Abrindo a porta, todos os imps estão nas janelas. Suas caras assustadoras parecem gritar, querendo pará-la a todo custo de descobrir algo. A Wendy estava ali e começa a acariciar o Brown. Ela acha ele imundo, mas tão adorável, de certa forma. Ela avisa a Jennifer que hoje terá uma reunião especial do Clube dos Aristocratas. Mas em cima do caixão ela encontra mais um livro, O Conto do Funeral, onde uma pequena garota enterra seu melhor amigo. Todos desaparecem depois dela ler o conto. Brown, Wendy e até os imps. Então a garota pensou ter ouvido o choro do seu amigo pedindo a sua ajuda. Dessa vez, a garota teve certeza de que era seu amigo. Ela começa a ter ilusões medonhas do seu cachorro. Seus nervos estavam à flor da pele. Os latidos vinham do sótão, por trás da porta do clube. Ela vê que o presente do mês era o Brown. A mente de Jennifer já definhava enquanto ela se aproximava do trono. Ela avista uma figura misteriosa segurando um buquê de rosas. A pessoa acima da hierarquia dos aristocratas, a responsável pela criação do clube e a princesa da Rosa Vermelha. A própria Wendy. As aristocratas regiam desde sempre pelas suas regras. Apesar dela não participar diretamente das reuniões do clube,
devido ao fator da sua saúde fraca, mas hoje é uma ocasião especial. O dia em que elas mataram Brown. A dura verdade bate na Jennifer. Ela que sempre aceitou ser pisoteada pelas outras, vê que o seu elo mais querido foi tirado da pessoa mais inusitada, que havia jurado o seu amor eterno. Aquilo já era demais. Ela explode pela primeira vez. My friend! Give me back my friend! Liar! Go away! Just go away! I'll never forgive you! Not ever! As for the rest of you, how could you believe all those lies? Aristocrats! You're just the opposite! I hate you! And I hate you! And you! And I hate myself the very most for playing your stupid games! And not having the strength to stand up to you! It's all just hideous! Jennifer, eu nunca falei tanto esse nome. Ela também foi uma das garotas que viveu no orfanato Rose Garden. Desde aquela foto lá no início, estava na nossa cara, tendo uma profunda relação com a Wendy, mas ela mal sabia que a sua própria amiga era mais uma das aristocratas, e justamente a fundadora da ordem. Wendy é uma figura central dessa história toda. Dá pra dizer que ela foi a responsável por grande parte dos traumas da Jennifer. Mesmo não aparecendo diretamente, ela que mandava nas órfãs serem arrombadas com ela, por puramente ciúmes. Mas já chego lá. A memória mais dolorosa de Jennifer, perder seu querido amigo, foi forte o suficiente para ela criar uma ilusão dele ainda vivo durante todo o jogo. Mas a sua memória mais traumática estava prestes a acontecer. Numa noite de tempestades do mês de dezembro, Jennifer acorda no seu quarto da imundície. Sim, ela é tão excluída que nem dorme junto com as órfãs. Pelo menos ela tem um quarto só dela. Ela encontra Susan e Amanda, que estranhamente reverenciam ela e a tratam bem. Jennifer, over here. Na verdade, todas cumprimentam a Jennifer, a chamam de princesa. É a primeira vez que ela é chamada assim. Sua revolta com a Princesa da Rosa fizeram que ela ganhasse o respeito de todo mundo, e elas precisavam de uma nova líder, um novo clube dos aristocratas na liderança da Jennifer. Greetings. Princess, please forgive all that I've done. Greetings, Princess Jennifer. Thank you very much for coming to our new Aristocrat Club. Greetings, Princess Jennifer. From now on, you'll be our new princess. Now, Princess, please think up a new game. Please lead us. We are yours to command, Princess. Depois daquele salve que ela deu na Wendy, o respeito da ex-princesa da Rosa já não existia mais. As lendas do cão vira-lata que ela mesma contava já não surtia efeito nas garotas. Era mais uma das mentiras dela. A treta fez com que ela fugisse da casa, provavelmente com vergonha. Mas a Susan vê que ela tá do lado de fora. Look, it's Wendy. It's Wendy. Todas se juntam pra zoar na cara dela. A Jennifer fica ali pra trás. Mas então ouvimos vários gritos. Gritos de desespero. Jennifer corre pro salão principal da casa.
ouvindo o que parece ser um cachorro rosnando. A visão que ela via era perturbadora. Once upon a time, there was a precious little girl. Gregory Wilson já não era mais o mesmo homem bom. Ele já estava completamente devastado. Deixou ser manipulado pelo garoto que usa as roupas do seu filho para se comportar igual um cachorro. Ele era alto, forte, cheio de cicatrizes igual o vira-lata das histórias. Ele havia assassinado as crianças do orfanato. Pro azar dos azares da garota azarada, ela tá completamente sozinha. Ela novamente não tem outra opção, era lutar contra esse medo ou ser mais uma vítima. Uma luta interna dentro da Jennifer. Desde o começo daquele ônibus, com aquele garoto nos trazendo pra cá, pra finalmente entender o seu passado, aceitar o incidente que destruiu a sua infância. Mas do fundo da sua mente se cria uma fagulha. Uma memória do Brown reaparece para ajudá-la nesse momento tão crítico. E juntos, pela última vez, lutam contra o homem que já estava vazio por dentro. Do lado de fora da casa, ela vê as roupas das crianças no chão, simbolizando o assassinato delas. O garoto se encontra arrependido de ter trazido o cão vira-lata. Ele se revela ser a Wendy, que estava disfarçada de Joshua todo esse tempo. Ela questiona a Jennifer do porquê não a amou, porquê trocou seu coração pelo Brown. Desolada pelo incidente, ela pega a arma do Gregory e pede pra Jennifer terminar com isso de uma vez, enquanto ela é pega e sendo mais uma assassinada. Aqui começa o embate final, o momento mais importante que dita os dois finais diferentes do jogo. Se a Jennifer matar o Gregory simplesmente, o jogo acaba abruptamente. Basicamente ela não superou os traumas. É bem triste esse final. Mas se você entregar o revólver pro Gregory, algo acontece. I'm sorry, Joshua. A paleta vintage presente neste momento passa um lado pacífico. Os pássaros cantam em mais um belo dia, junto de um piano suave passando leveza e tranquilidade, mostrando uma Jennifer na sua forma infantil. O último capítulo desse incrível jogo chamado Era Uma Vez, e pessoalmente o meu favorito. O porquê disso? Ele mostra um lado muito mais pessoal da nossa Jennifer, a versão adulta no caso. Praticamente, não sei se vocês perceberam, mas ela mal fala no jogo. Até agora não vimos o que a Jennifer pensa sobre o que ela passou. Interagindo com o cenário, ela fala da sua vivência quando ela morava no orfanato, mostrando um lado tanto inocente, mas bem triste, se parar pra pensar. Ela percebe coisas que não via naquela época, pela sua personalidade meio covarde. A gente viu que ela tinha medo de tudo. Não que ela tivesse culpa, ela era uma criança ainda, não tinha nem maturidade. Muito menos os outros órfãos, eu acho que ninguém aqui se salva. A essa altura, imagino que a história deve estar uma bagunça pra vocês. Quando eu tava jogando pela primeira vez, eu tava entendendo porra nenhuma.
Acabou do nada. Eu acho que eu peguei o final ruim. Velho. E de quebra eu peguei esse final horroroso. São muitos elementos que a gente deixa de lado, acaba esquecendo às vezes, mas são bem importantes para fechar essa história de uma forma que fique bonita. Para isso, eu organizei ela de uma forma cronológica, não na forma que o jogo conta, mas do jeito que as coisas realmente aconteceram. Jennifer era uma garota de seus 7 a 9 anos que nasceu de uma família nobre. Não que seja confirmado, mas essa família tinha grana suficiente para viajarem de dirigível. Ela iria fazer uma viagem saindo da Inglaterra, da vila de Carditon, para destino às Índias, mas foi o estopim para tudo dar errado. Em junho de 1929, o dirigível sofreu uma turbulência devido a um evento climático. Logo mais tarde, ele foi encontrado caído, com nenhum, aparentemente, sobrevivente vivo. Seria louco se tivesse um sobrevivente morto. É algo trágico, queda de avião, dirigível, qualquer coisa que voa, mas um fato é que esse evento aconteceu na nossa realidade. O dirigível R-101, que foi uma forte inspiração para os produtores de recriarem todo o cenário do jogo, foi um dirigível que tinha o mesmo destino de Carditon e Índia. Infelizmente aconteceu o acidente com apenas 8 pessoas sobrevivendo da queda. No caso aqui no jogo, somente a Jennifer sobreviveu. Os policiais locais não a encontraram, pois ela foi acolhida pelo Gregory. Ele estava cuidando da fazenda dele e do nada caiu um fucking dirigível no quintal. Óbvio que ele ia lá checar. Ele achou a Jennifer nos destroços e levou ela para casa. Mas o homem já não estava bem. Seu filho tinha acabado de morrer de uma doença, coisa que destruiu ele por dentro, ao ponto dele olhar para Jennifer e começar a cuidar dele como se fosse o Joshua. Ele chama ela de Joshua, dá as roupas dele pra ela. Ela vira um garoto durante o tempo que ficou na casa dele. Apesar de tudo, nas cartas que ela trocava com a Wendy, deu pra ver que ela se preocupava com ele. Ela via que o Gregory não era mau, era uma pessoa boa. Se bem que ele trancava ela no porão e não deixava ela sair de jeito nenhum, coisa que a Wendy já achava muito estranha. O cara tá te mantendo em cativeiro, porra. Ela encontrou a Jennifer durante as suas saidinhas pelo campo, e achando que o Gregory era um sequestrador de crianças, ela promete tirá-la daquele quarto. A Wendy de começo confundia a Jennifer de ser um garoto, por causa das roupas. Mas logo ela fala que não, ela estava ali presa já fazia meses e queria muito sair daquele quarto, para conhecer os lindos campos verdejantes com a sua princesa. Jennifer e Wendy fazem uma jura de amor e no dia 28 de janeiro de 1930, elas fogem da casa do Gregory. Wendy aproveita e pega a arma dele, elas fazem a troca do ursinho de pelúcia pelo broche vermelho e o resto vocês já sabem. Para os olhares mais atentos, talvez já tenham percebido que o broche que a Jennifer adulta usa é o mesmo que ela ganha aqui. Inclusive só nesse capítulo da Casa de Gengibre que ela não tá usando ele. Pra vocês verem que até essas pequenas coisas do enredo se conectam. Tudo tem um sentido. É desse jeito que a Jennifer entra pro orfanato Rose Garden, com a permissão do diretor Hoffman. E finalmente juntas, Wendy e Jennifer podiam viver os seus sonhos de serem princesa e... príncipe? My name is Joshua. Princesa e princesa? Por aí. O jogo deixa bem claro da relação, até bem próxima das duas, só que em especial da Wendy, ela parece ser meio obsessiva com essa questão. Mas já viram, entrou no orfanato e já tava aquele clima delicioso. Wendy era conhecida por ficar bastante acamada devido à sua doença, pode ser a mesma que pegou o Joshua, mas isso deu espaço para ela ser bem mais criativa. Olha essa teoria. Suas histórias fascinavam os órfãos. As lendas sobre um cão vira-lata sequestrador fizeram que elas criassem um culto ao redor dessas crenças. O próprio Clube dos Aristocratas. Não é 100% confirmado o que eu disse agora. Não é mencionado com veracidade o jeito que elas criaram essa bomba. É válido a interpretação? Eu já vi teorias, baseadas em um dos jornais, que as crianças do orfanato foram convidadas para cortarem a fita inaugural de um novo dirigível, junto com o prefeito e a condessa da cidade. Pode ser que elas se inspiraram neles para criarem um clube. Não sei. Fato é, e ao que aparenta, a Jennifer não sabia que a Wendy era a princesa master do clube. E quando ela foi praticamente obrigada a participar, ela já começou a sofrer uma certa exclusão do pessoal. Talvez não sofrendo do teste do rato ainda. Porque eu acho que a Wendy, sendo a princesa da rosa, não ia permitir os outros bulinarem dela dessa forma de graça. Só que ainda, porque ela não odiava a Jennifer nessa época. Mas também posso estar enganado, não temos respostas verídicas da ordem certinha dos eventos. De qualquer jeito, cada um ali vivia o seu problema interno diferente. Diana se pagava de bambambam e odiava tudo que se mexia. Sendo a segunda mais velha e a mais madura talvez, eram coisas que ela tinha muito medo.
de crescer, sendo também uma das vítimas do Hoffman, que, como vocês sabem, além de ser o professor e diretor, várias evidências apontam dele ser um abusador. Tem uma anotação desse capítulo que mostra que ele fazia aquelas chamadas pela ordem de que ele mais gostava. É meio doentaço, inclusive, a Jennifer nunca foi chamada. Na sua boss fight, eu disse que o Hoffman aparecia todo amarrado com a mão na boca, simbolizando, possivelmente, essas amarras que ele tentava esconder, das coisas cruéis que ele cometeu, se restringindo de coisas que são leis de uma sociedade que tanto adultos e crianças convivem, e ele não pode escapar disso. É uma frase que a própria Jennifer fala, e é fato, o cara cometeu crimes muito nojentos. Horrível. A Clara também foi uma das suas vítimas, tendo várias teorias sobre a sua verdadeira relação, incluindo uma possibilidade dela ter gostado dele de alguma forma, por causa da história da sereia ter se apaixonado pelo humano. Eu não sei não, eu acho que estaria muito errado. A questão mesmo seria o destino final dos dois. Hoffman diz no seu diário que depois que aquela garota chegou, os seus problemas começaram. Quem será essa garota? A Jennifer menciona que ele parecia estar fugindo de alguma coisa. É possível que ela tenha testemunhado os abusos. Não é à toa que ela tem essa visão meio distorcida dos dois. A verdade é que no final das contas ele acabou metendo no pé, deixando a responsa pra Marta e a Clara de cuidar da casa. Ele fugiu lá pro mês de novembro. E agora pra desligar essa merda aí, meu? Já o destino da Clara é ainda mais incerto. Ela não participava do clube e ficava meio que junto com um grupinho dos adultos. Se fala muito de uma teoria dela ter se churrascado, analisando o seu design de princesa sereia, mas eu acho que já estaria forçando. Deixa eu pelo menos acreditar que ela tenha fugido, pelo menos um contexto feliz nessa história. Detalhe que isso tudo aconteceu antes de rolar aquele evento do cão vira-lata. Mas voltando pra falar dos órfãos, também havia os conflitos amorosos e não correspondidos da Meg. Ela era bem iludida nessa relação. Tipo, no dia que a Diana rasgou suas cartas, ela falou: "Ah, foi as cabras de pelúcia que comeram." E eu acho que ela acreditou. Isso confirma também que não mataram uma cabra, igual a gente viu na cena do relógio. Vocês estão vendo que nem a mente da Jennifer é confiável? Porque lá foi a Diana que botou a culpa nela, mesmo sendo mentira. Essa história é bem complicada. Existe quase uma segunda timeline do que é fato e o que é só loucura dessa maluca. Tinha os complexos de beleza da Amanda, que eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Ela era bem sensível com a sua aparência e muito insegura, coisa que o jogo vai muito a fundo em problemas mais no espectro feminino, até na forma do bullying em ser uma forma mais psicológica de tentar ferrar com a mente da pessoa do que fisicamente. Bullying de meninos geralmente envolve soco, porradaria. Apesar que existe essa cena aqui, né? Mas eu até gostei desses detalhes e como o jogo trabalhou de uma forma bem respeitosa até. Talvez das garotas principais, que menos tem destaque, seja a Leonor. Ela só queria vazar daquela casa de uma vez. Ela viajava bastante na sua cabeça de querer voar igual um pássaro. A gaiola que ela carrega simboliza a sua prisão com o orfanato. Que por um lado é meio triste, porque ela não saiu, né? Mas uma coisa curiosa é, pelo que a Jennifer diz aqui, esse pássaro seria um boneco. Ele nunca foi um animal de verdade. Então, menos um animal morto na nossa lista? Apesar de ser a mais excluída, ela não era nenhuma santinha também não. Ela sempre estava ali participando das brincadeiras. Essas que a Jennifer morria de medo. É uma característica dela de ser meio medrosa. Tem os bonecos de tabuleiro que a Jennifer tinha muito medo deles. Se olhar bem, eles parecem muito com os imps. A existência deles é um reflexo desse terror de que não limpar a casa vai aparecer uns bichos pra te matar. Ela uniu esses dois fatos e criou os imps como conhecemos. Mas também eles podem ser um mecanismo de defesa, impedindo ela de não descobrir a terrível verdade do seu passado. Naquela cena, por exemplo, tinha vários imps nas janelas, antes dela descobrir tudo. O jogo inteiro menciona a Jennifer sendo uma fedorenta, e meio que isso não é à toa, pois era ela quem cuidava da lavanderia. Cada um ali na casa meio que tinha sua função. Ela sempre limpava a roupa dos outros que tava sujo, cheio de doce. Eram eles que eram imundos. Essa era a rotina da nossa Jennifer. De vez em quando ela tinha a companhia de uma Wendy doente, sempre tomando esporro do Hoffman. Mas vai, eu acho que tava indo até bem. Acho que cambaleando é a melhor forma de dizer. Mas no dia 22 de julho, isso tudo ia mudar. Nos arredores do orfanato, a Jennifer encontrou um cachorro da raça labrador. Essa raça bem bonitinha de cachorro, bem cut-cut. Ela decidiu nomear o cachorro de Brown. Toda ansiosa, ela decidiu mostrar o cachorro pra Wendy, mas ela não esperava que a Wendy ia reagir de uma forma tão negativa. Ela achou o Brown adorável e tudo mais, mas ela não queria que ela ficasse no meio do relacionamento das duas. Ela fala pra Jennifer doar ele pra algum dos meninos, porque ela não gostaria que ela mostrasse o seu lindo e belo sorriso pra um cachorro.
Digamos que a Wendy tinha uma visão meio distorcida, bem distorcida. A parada era que o relacionamento das duas fosse exclusivo, apenas elas. Nem mesmo a porra de um cachorro podia estar junto. Óbvio que a Jennifer não ia abandonar o Brown simplesmente assim. E a Wendy iria insistir a todo momento dela abandonar o cachorro de uma vez. Tava começando a criar aqueles ciúmes. Só que a Jennifer não correspondia. Então, assumindo a postura de Princesa da Rosa, Wendy demandou que pegassem mais pesado com ela. Acho que dá pra dizer que foi por aí que ela começou a ser meio que torturada. Os ciúmes da Wendy era tanto que ela começou a cuidar de um coelhinho chamado Sir Peter, pra justamente fazer ciúmes na Jennifer. Só que não funcionou. Olha como a mente dela é. As órfãos odiavam o coelho porque ele fedia pra caramba, e teve um dia que elas falaram: foda-se, vamos matar ele. Ele virou presente do mês e é isso. Valeu. Até hoje a Jennifer não sabe se a Wendy realmente se importava com o Peter. Eu acho que não. She feels unwell when she's lonely. Are you sad when you're alone? No one wants to be alone. Só que no mês de novembro, quase um ano desde que elas se conheceram, Wendy já não aguentava mais. Jennifer parou de visitá-la de manhã, talvez porque o ambiente de lá já não estava muito legal, né? Isso despertou uma angústia muito profunda nela. Ela iria fazer o seu ato mais cruel. Ela obrigou as órfãos de matarem o seu cachorro. Não se sabe o jeito que elas mataram, mas acho que não importa. Elas chamam a Jennifer para a sala do clube e o resto já sabemos. Naquela noite, a Wendy havia sumido, posteriormente não voltando mais para casa. Martha Carroll estava preocupada com ela, porque ela começou a ver a Wendy, que estava junto com Gregory, e ele estava agindo esquisito, bem mais esquisito do que o normal, porque parecia que ela estava treinando um cachorro. Ele já estava no ápice da loucura, porque ela estava vendo o Joshua, que na verdade era a Wendy, que já foi a Jennifer. Martha tentou delatar para a polícia o que estava acontecendo, mandando mais de 6 cartas, só que ninguém parecia responder. O destino final da governanta é incerto. Novamente pro campo das teorias, já vi umas pessoas falarem que ela foi morta pelas crianças. Tem bastante evidência disso. Ou ela também fugiu dali. Ou seja, não havia nenhum adulto naquela casa durante novembro e dezembro. O lugar parecia que foi abandonado, já que não tinha ninguém para mandar elas limparem. Tava uma bagunça. Até chegar o fatídico dia do incidente. O ataque do orfanato Rose Garden terminou com todos mortos, exceto a Jennifer. Ela é mais tarde encontrada pelo policial Anthony Dolairo, o policial que conversava com a Martha nas cartas. O incidente foi retirado das capas dos jornais. Descobriram que a Jennifer também foi a única sobrevivente daquele dirigível, fazendo o caso do orfanato ser totalmente soterrado com essa notícia. A mídia entrou em frenesi porque um passageiro havia sobrevivido, coisa que a Jennifer adulta parece repudiar esse fato. A injustiça de um caso tão sério ser abafado pela mídia, a desatenção das autoridades que podiam ter impedido o incidente. Como os adultos são egoístas, diz a própria Jennifer. Ela até parece ter alucinado com essa ocasião, porque tem um file, um jornal, que noticia toda essa tragédia no comecinho do jogo. Cara, isso é um spoiler tão nervoso que fala até que foi o Gregory que matou todo mundo. Mas o seu trauma foi demais. Perder sua família, amigos e até o seu cachorro por um curto período de tempo, ela acabaria sofrendo uma amnésia, possivelmente um transtorno de estresse pós-traumático. A vida dela tombou diversas vezes desde a queda do dirigível. E depois de 10 anos, na casa dos seus 19, durante um sono no busão, todas essas memórias voltariam à tona. O garoto nada mais era do que uma manifestação da Wendy, que estava vestindo as roupas do Joshua, guiando ela para finalmente entender e superar esse fato. Esse capítulo final é da Jennifer adulta, questionando se ela vai realmente crescer algum dia. Triste por ter sido fraca, mas feliz com as memórias que ela viveu no orfanato. Ela relembra das noites de inverno que ela ficava perto de um aquecedor, excluída do papo das outras. Relembra que era quentinho ficar ali. As madrugadas que elas ficavam juntas desenhando. De um dia que um dos meninos havia rabiscado o quadro do Hoffman que ele tanto falava e admirava. Ou do batom que a Amanda roubou da Martha pra ficar mais bonita. Da noite de Halloween que a Jennifer tremia de medo porque geral tava usando uns sacos na cabeça. E medrosa do jeito que ela é, ela perguntava se eram realmente elas. E as arrombadas nem respondiam. São pensamentos confusos de uma Jennifer que tá relembrando o que ela passou. O orfanato Rose Garden tem seu nome de rosas, mas quando Jennifer se rendeu ao juramento da regra da rosa, ela viu que elas também têm seus espinhos. Conformada com essas memórias, ela tenta assimilar o seu passado. Ela precisava entender o que ela vai fazer. Quando ela sai da casa, lá estava a Wendy, brincando na terra. As duas fazem as suas saudações.
E Jennifer então faz a sua decisão. Ela tinha que aceitar o passado e seguir em frente. Apesar dele ter sido muito doloroso, foi naquele lugar que ela aprendeu sobre muitas coisas. Mesmo que possa parecer mundanas, tipo o alfabeto e lavar roupas, mas até mesmo a lição que custou a vida do Brown, dela buscar se entender e ter forças para defender a sua vontade, as suas crenças. A Wendy fica ali com um olhar triste, mas ela precisa seguir com a sua vida. Precisamos seguir com as nossas vidas. O passado, sim, importa, e bastante. Ele construiu o que nós somos hoje, e aprender com eles pode nos fortalecer e, quem sabe, nos tornarmos pessoas melhores. Jennifer faz uma promessa, apesar de tudo que ela passou, tudo mesmo. Ela promete lembrar deles, pelas preciosas memórias. Jennifer, where are you going? Please, don't leave me. Meus amigos, foi uma jornada e tanto. Quem lembra do primeiro cenário, onde tudo começou? Gregory estava sentado no banco e meio pensativo sobre uma nova história que ele quer escrever para o seu filho. Será que a Jennifer teria alguma historinha feliz para compartilhar? Ele pensa e tem um diálogo bem esquisito, mas interessante. Ele pensa na história de uma garota e de seu amigo que viveram juntos felizes para sempre. Mas ele não acredita nisso. As pessoas vão sempre mentir e trair umas às outras. Esquecerão do passado. Elas só querem que faça o que elas mandarem. Não existe amizade eterna. Ele se desculpa por ter falado essas coisas pra ela e que vai escrever uma história baseada na Jennifer. Mas aí foi onde ela entendeu. Ela corre pra cabana, onde escuta ele. O seu cachorro, que estava numa aparência de filhotinho. O Brown, na realidade, nunca chegou a crescer, igual a gente vê no jogo inteiro. Na verdade, era mais uma ilusão da Jennifer que queria ver ele crescido. Só que agora, ela não vai mais perder ele de novo. Ela vai proteger a memória do Brown para sempre, até a sua morte, no fundo da sua alma, anotando na lousa as palavras: Eterno amor verdadeiro, eu sou sua. My shame when I call your name. So please don't set me free. I'm as heavy as can be. I will do you harm. I will break my arm. I'm a victim of your charm. Cara, esse final é muito foda, velho. A música que toca aqui nos créditos, chamada Love Suicide, remonta essa devoção da Princesa da Rosa, a Wendy, pela nossa protagonista, Jennifer, que fará diversos atos cruéis por causa de amor. É de se aplaudir, velho. Eu acho Rose um jogo muito único e muito corajoso. É uma jornada desconfortante pra caramba, velho. Do começo ao fim é pura agonia, e com essa lore muito pesada.
mas muito boa. Esse final te destrói, cara. Me destruiu. É um terror que de fato é psicológico. É nas entranhas da mente maluca da Jennifer que, infelizmente, pouquíssima gente conhece essa obra de arte do terror. Era um objetivo meu de espalhar a palavra de Lord of the Roses. Gostaria muito que ele fosse relembrado através de lançamentos, mas infelizmente ele é um jogo bem underground, que não é lembrado pela sua história, mas sim sobre polêmicas, banido em diversos países. Porque afinal, a gente enterra crianças vivas para ganharmos pontos? A gente viu claramente que isso acontece? Ou de cenas nefastas de teor perverso para um jogo infantil? Olha a classificação de idade, claramente um jogo infantil. Por que Lord of the Roses é tão polêmico? Sim, sua história é bem tensa, mas não foi exatamente por isso que ele foi banido. O que aconteceu foi um grande delírio coletivo, já que falaram que esse jogo, seu objetivo principal era de enterrar crianças vivas, retirados de uma revista italiana chamada Panorama. Eu tinha falado lá no começo do vídeo, que aliás ele tá gigantesco, eu já te libero do meu quarto, cara, senta aí. Jogos eletrônicos estavam passando por uma fase de amadurecimento, incluindo as pessoas, que estavam vendo que ele pode ser uma mídia para contar histórias, ou extrapolar ainda mais. Ele é para todas as idades, inclusive pro público adulto. Não é muito diferente de uma novela, filme, série, livro, mas comparando a idade dessas mídias, realmente videogame com temas maduros era a novidade. Então quando eu vejo esse tipo de notícia, eu fico meio triste em saber como a desinformação é um problema, cara. Até hoje isso acontece. O diferencial dessa treta do Rose é que ele foi julgado injustamente pelo artigo. Foi uma grande fake news. Na capa da revista já estampava: quem matar a menina vence. Coisa que vimos que não tem no jogo. E esse artigo só piora. Eu vou dar uma palhinha do que foi escrito lá, porque tudo começou a partir dessas acusações. Uma garotinha enterrada viva após uma série de violência física e psicossexual de todos os tipos. Suas atormentadoras, outras garotas más. Muito más. Esse é o plot do próximo título de terror, mas o caso mais recente de uma tendência de violência e sadismo. Cada quadro está repleto de perversão. Cada cena apresenta um subtexto homoerótico e sádico, para o qual simplesmente não estávamos preparados. Tá, eu sei que eu posso ter exagerado, mas sério, o artigo inteiro parece que é falado nesse tom de fala bizarro. O autor desta pérola é chamado de Guido Castellano, um jornalista da Panorama que disse que as cenas do jogo eram tão graficamente realistas que foi demais pra ele. No artigo ele fala que teve que desligar o videogame 2 vezes porque não tava tancando. Esse jornalista é foda. A Panorama é uma revista muito grande lá na Itália, ela tem influência direta de gente importante do país, então imagina a cara das pessoas ao verem essa capa alarmante de um jogo que estava quase lançando na Europa. E pelo que eu pesquisei, esse cara aparentemente pegou uma cópia antecipada já traduzida. É normal o pessoal da mídia receber o jogo antes de lançarem pro público, famoso embargo. Mas eu duvido muito que esse cara tenha jogado, porque anos depois do caos que foi essa treta, foi descoberto que esse artigo era uma análise plagiada de um adolescente. Chris Darrow, o cara que teve a análise copiada, havia comprado o jogo antes do lançamento mundial através de contatos do Japão. Acho que eu não tinha falado, mas esse jogo é japonês, os caras gostam de fazer terror bizarro. E a review dele, que tava num site, foi praticamente copiada palavra por palavra pelo Castellano, alterando somente o que favorecia uma narrativa sensacionalista, para vender mais cópias da revista Panorama. Pois é, esse foi o objetivo do cara. O que infelizmente funcionou, porque outros jornais replicaram a notícia em outras línguas. Eles não conferiram que era tudo falso. Isso chegou nos ouvidos de Franco Frattini, ministro da Justiça da União Europeia, acusando Rose de ter brutalidade e crueldade obscena, tendo bastante conteúdo sádico e masoquista. Começaria uma guerra para o jogo ser banido em todo o território europeu. Essa treta é tão complexa e tão estranha, porque dá pra resumir tudo que quem tava acusando o jogo é um pessoal que nem sabia o que era videogame. Desconheciam o sistema de classificação de idade chamado PEGI. Sabe aquele selo de idade que tem na capa dos jogos, até em trailers? PEGI 18. Então, parecia que eles esqueceram como funciona esta porra. Eles estavam insistindo que o jogo era na verdade um produto infantil. Um porta-voz da Defesa dos Cidadãos e o prefeito de Roma se manifestaram dizendo que era ultrajante jogos desse tipo serem comercializados para as crianças
italianas. As pessoas que fizeram esse jogo são pervertidas de corpo e mente, disseram eles. Criou-se um lado de políticos que acusavam o jogo de todas as formas, e tinha outros que não entendiam o que o senhor ministro estava falando, porque o sistema do PEG classificou Rose sendo para maiores de 16 anos. A gente viu que não é um jogo infantil. Eles estavam insistindo nessa ideia de que era. É sério que ninguém nessa história tinha um Play 2 em casa pra testar? Os caras é político, pô, os caras têm dinheiro. Uma secretária-geral do Conselho de Padrões de Videogame, eu nem sabia que isso existia, ela não fazia ideia de onde o Fratini tirou que o jogo tinha cenas de crianças sendo enterradas no subsolo, ou de cenas de terror sadomasoquistas. São coisas completamente inventadas. Ela até comenta que a cena mais pesada graficamente seria a cena do Rato Imundo. Em novembro de 2006, 3 deputados franceses apresentaram um projeto de lei de proibir o jogo, não só alegando que ele é, abre aspas, prejudicial à dignidade humana, argumentaram que o objetivo do Rose era fazer absurdos com garotas nas piores condições e matá-las. E se esse projeto de lei não fosse pra frente, videogame pode se tornar um fator incontrolável da violência e decadência da nossa sociedade. Puta merda, cara. Puta merda, velho. Resumo da ópera. O jogo foi banido, só que temporariamente, por causa de um artigo plagiado e totalmente errado. Teve muitas outras discussões, incluindo banimentos em outros países, mas apesar de todo esse alvoroço, ele conseguiu ser lançado em alguns países europeus, exceto outros tipo o Reino Unido que tá banido até hoje, justo onde o jogo se passa. E nos States, a Sony América não queria que o Rose fosse lançado porque o jogo não compactuava com a imagem da empresa. É meio irônico essa frase porque a própria Sony do Japão, que financiou, deu dinheiro pro jogo ser feito. É uma história meio batata quente esse lançamento. Ninguém queria segurar esse rojão que é esse jogo. No final, outra empresa lançou nos States e meses depois outra lançou na Europa. Mas já era meio tarde demais. Pouquíssima gente comprou o jogo. Tava nessa de vai e vem se vai ser banido ou não, e no final ele ficou super faturado. Até hoje, uma cópia original custa o preço de um coração saudável. E é um caso bem curioso essa história. Foi um delírio que no final de tudo, ninguém que tava envolvido nessa história se lembra ou se importa. O estúdio do jogo provavelmente se importa, porque olha, parece que ele foi caro pra produzir. Todo o visual tem um apelo muito forte pro povo ocidental, e era o objetivo deles de venderem pra esse público. Só que hoje em dia, a Punchline, o estúdio do Lure of Rose, não existe mais. Eles só fizeram 2 jogos somente pro PlayStation 2, que é o próprio Rose, e um outro jogo que você tem que beijar pessoas. Hã? E o Chris Darrow, que sem querer começou toda essa guerra, anos depois ele se tornaria um desenvolvedor de jogos de terror, mencionando que o Rose foi uma grande inspiração pra ele. E até tirar sarro que uma revista gigantesca literalmente plagiou uma review dele quando ele era adolescente. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Mas ao mesmo tempo, é muito triste essa história, porque a gente viu durante toda essa jornada que é um jogo muito especial. Na entrevista da Gamasutra, eles realmente queriam fugir daquele genérico jogo de terror que parecia muito com Resident Evil. Tinha muitos desse tipo. Eles buscavam algo mais original fora dos padrões da indústria. Na palavra dos diretores, essa seria a cara da Punchline, de fazer jogos mais fora da caixinha. Aliás, essa entrevista ela dói um pouco, porque foi antes de começar toda essa lore do banimento. O povo já tava olhando meio torto. A proposta inicial do jogo já é bem espinhosa. Crianças são as vilãs. Eu sinto também que os trailers fez a galera pensar que o jogo era outra coisa. Os entrevistadores já perguntavam coisas como: ei, esse jogo tem conteúdo erótico, não é o tema principal, né? Mas não é sobre erotismo, sadismo e vários ismos. Eu acho que é mais sobre relacionamentos, algo mais próximo, mais íntimo. Não sobre meninas, mas sim sobre todas as pessoas. Eu gosto muito da frase da Jennifer que ela não vai mais perder essa vontade de defender o que ela acredita, sobre toda essa jornada que ela teve medo de enfrentar esse passado bem triste. Mas ela teve que enfrentar, e foi nele que no final ela encontrou confiança. Essa reta final mesmo é muito forte, velho, eu acho muito foda. Eu podia falar muitas outras coisas fodas do Rose, mas eu acho que eu já tô me repetindo. É um jogo que tá à frente do seu tempo e com certeza é uma joia rara dos jogos de terror. É muito especial. A gente também viu que no final de tudo não tem nada demais, não tem esses crimes que a mídia apontava. E se vocês nunca jogaram ele, eu até recomendo que vá atrás, apesar de eu ter spoilado tudo, mas eu ainda tenho muitos problemas com ele. Eu acho ele excelente história, música então nem se fala, eu usei todas as trilhas nesse vídeo, mas eu acho que o combate, a parte de gameplay é tenebrosa, não funciona. Olha essa hitbox. Ah, mano. Não dá. Além de ser injusto, o jogo fica difícil por causa desse problema. Ele consegue te tirar do sério. Eu acho que quando isso acontece, é muito chato. Muito chato. Essa parte da sereia, nas 3 gameplays que eu gravei, eu fiquei muito tempo. Coisa de 10 minutos só ouvindo o Kiko chorando.
Mas pensa comigo, seria muito brabo esse jogo ter um tratamento mais especial. Até hoje ele tá preso no PS2. Seria do balacobaco esse jogo receber um remaster ou até mesmo um remake. Mas na real, eu acho impossível, tipo coisa de 0%. O estúdio já não existe, ninguém sabe quem tá com os direitos do Rose pra tentar relançar. Talvez a própria Sony, mas eu acho que ela tá mais preocupada em fazer remaster, remake de coisa de um ano atrás. Eu odeio a Sony. E vai precisar de bolas de ferro pra tentar relançar. Eu sinto que voltaria toda essa polêmica, o jogo já tem um histórico conturbado, mesmo não sendo culpa deles. E mesmo assim a história não ajuda, ela é bem controversa. Do jeito que a internet tá nos dias de hoje, não sei vocês, mas eu acho que ia dar cada discussão chata na internet. Eu acho melhor ele ficar por aqui mesmo. Espero que tenha gostado deste imenso conteúdo. Dá o like, prolifere a palavra de foco no zap, entra no canal que já eu faço mais vídeos como esse. Espero que eles não cheguem a 1h30 de duração e não demorem 2 anos pra ser feito. Deu muito trabalho. Beijos.